Evangelho de João traz a nós realidades, revelações que muito mexe com o nosso espírito. Jesus, quando ele falou em João 14, que ele iria para o Pai, ele ia preparar lugar, e quando ele preparasse esse lugar, ele nos buscaria, para que onde ele estivesse também nós que somos os seus discípulos. Por que Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele fala: e eu rogarei ao Pai, para que ele dê a vocês o Espírito Consolador, a fim de que ele esteja convosco para sempre. Quando nós lemos esse texto, nós vimos que Jesus tinha uma preocupação muito grande, porque ele saberia, ele já estava a par de tudo. Jesus saberia de tudo, porque ele tinha comunhão com o Pai. Mesmo no momento do Jesus humano, ele tinha uma vida tão dependente de oração, ele trazia sempre as revelações da oração, aquilo que o Pai estava dizendo a ele. Jesus estava preocupado, porque Jesus estava indo, já estava chegando o momento da sua ressurreição, estava chegando o momento dele ser levado ao céu. E Jesus preocupou com seus discípulos. E a palavra de Deus nos deixa bastante clara, que em capítulo de Gênesis 6, 3, fala que Deus arrependeu de ter feito o homem. E quando Deus arrependeu de ter feito o homem, Deus levou para o céu o Espírito Santo. E nesta época, o Espírito Santo era dado sobre medida. Mas quando Jesus roga ao Pai, que ele precisava que o Pai mandasse o Espírito Consolador, o Espírito Santo habitava no meio dos querubins, no trono de Deus. A palavra de Deus fala da roda do trono. E o Espírito Santo era dado sobre medida. Ele vinha aos reis, profetas, sacerdotes. E nesta época precisava, Jesus rogou ao Pai: Pai, eu te rogo, manda o Espírito Santo. Ele preocupou, porque ele sabia da sua crucificação, ele sabia do que iria acontecer. E Jesus não queria que os seus discípulos ficassem só. Ele preocupou ali com Pedro, que voltaria a pescar. Ele preocupou com as mulheres que fez parte do seu ministério e agora elas estavam dentro de casa. Ele preocupou com Tomé, porque Tomé agora não queria mais participar das reuniões. Então, quando Jesus pede ao Pai que mande o Espírito Consolador, é porque precisava desse consolo a teus filhos. E quando Jesus é levado ao céu, na ascensão de Jesus ao céu, nós vimos que o Espírito Santo, depois de 10 dias, ele desce. E quando o Espírito Santo desce, ali em Jerusalém, estava 120 reunidos. Ali todos foram cheios, ali no cenáculo do templo, eles foram cheios do Espírito Santo. E agora eles começavam a proclamar: agora Jesus estava ao céu e o Espírito Santo à terra. Por isso que ele também declara, na sua oração sacerdotal, antes dele ir para o céu, ele declara: Pai, eu peço que o Senhor nos tire do mundo, mas o Senhor o guarda. Nos primeiros versículos de João 17, ele fala da unidade do Pai e do Filho. Sabemos que o Espírito Santo é o elo do Pai e do Filho, mas ele fala de nós. Ele fala de uma outra pessoa, ele fala da igreja. Aqui ele fala da Trindade, aqui ele fala da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora ele fala da quarta pessoa da unidade. Agora é nós. Agora tem uma quarta pessoa aqui, porque sabemos que a Trindade é só os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a igreja participa da unidade, ou seja, a igreja agora mesclada dentro deles e eles dentro de nós. Então, João 17, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora por eles, por nós, que conhecíamos ele por intermédio da palavra. E esta palavra, ela criou vida, ela é vida dentro de nós. Então, quando nós proclamamos as virtudes daquele que nos enviou, nós estamos falando de uma forma plena da unidade dele dentro de nós. João
16 ele fala da missão do Consolador, e João 17 ele fala a sua oração sacerdotal, ele fala para que todos nós sejamos um. Assim como o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e nós estejamos neles e eles em nós. A oração sacerdotal de Jesus em João 17, versículo 20, 21 e 22, quero ler com você. Ele fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, que somos eu e você. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, esta é minha vontade, disse Jesus aqui no início da parte A do versículo 24 do capítulo 17 do livro do Evangelho de João. Então existe a unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora Jesus acrescenta a igreja. Entendemos que a igreja, no propósito eterno de Deus, nós somos a quarta pessoa da unidade. A Trindade, somente os três: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a igreja, ela faz parte da unidade da Trindade. Então aqui, quando ele diz que nós, assim como eu estou em ti, tu está em mim, nós estejamos neles e ele em nós também, está falando de uma unidade plena da igreja junto com ele. Por isso que nós precisamos ter uma mentalidade de reino, uma mentalidade do céu, uma mentalidade de quem somos filhos, uma mentalidade de uma cidadania, de uma identidade celestial, para que nós possamos compreender a profundidade, a altura, a largura, a compreensão deste grande amor que Deus tem por nós.